Em seus lugares, vamos dar início ao nosso culto. Os irmãos estão se chegando. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus nos conduza, intermedie aqui toda a nossa adoração, o nosso culto, e que seja uma expressão da nossa gratidão a tudo aquilo que Cristo fez por nós. Você aproveite o seu tempo aqui, sua estadia, para verdadeiramente adorar ao Senhor. Amém? Com isso, iniciando, eu peço que os irmãos abram no Salmo 84. Salmo 84. E se você pode, tem condições, se coloque de pé. Vamos fazer a leitura juntos. O que diz a palavra do Senhor? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca ou por terras áridas, um deserto, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Eu gosto deste salmo, porque ele expressa a felicidade daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que habitam no santuário de Deus. E o que significa isso? Seria um santuário feito por mãos humanas? Amados irmãos, habitar no santuário de Deus é habitar no Filho. Pois Cristo disse, vocês podem derrubar este templo, e ele estava apontando para o seu corpo, e ele reergueria o templo em 3 dias. E ele ressurgiu dos mortos. Habitar no templo do Senhor é habitar em Cristo, e Cristo habitar em nós. É estar em Cristo e Ele em nós. E aí sim, você terá grandes motivos e a verdadeira felicidade, a verdadeira prosperidade irá te acompanhar. A prosperidade espiritual, de força em força. Como diz o salmista no verso 6, você pode estar passando pelo vale de Baca, pelo deserto, mas você faz dele uma fonte. Lembra que eu preguei aqui, irmãos? Ame o seu deserto, mas ame estando em Cristo. Faça, porque Cristo faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Esse é o nosso Senhor, porque Ele é um sol para nós, Ele é um escudo para nós. Ele dá graça e glória, e não retirará bem algum aos que andam na retidão.
Louvado seja o Senhor. Grandiosos é este salmo, essas palavras que nós cantaremos ao nosso Salvador. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer e cantar. Que você esteja agradecido, porque Cristo tem te sustentado, tem nos sustentado. Ele tem sido o nosso templo, Ele tem sido a nossa habitação. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelos cuidados do Senhor com as nossas vidas, e porque aqui estamos reunidos mais uma vez. Te louvamos, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus grandioso, e não tem nos deixado, Senhor. O Senhor tem sido o nosso sol, o nosso escudo, a nossa rocha, e te louvamos, porque sabemos que estar com o Senhor, mesmo que seja num deserto, nas aflições, em qualquer circunstância, se o Senhor está conosco, aquele local é um local próspero. Te louvamos, Pai de amor, porque o Senhor em Cristo tem cuidado da sua igreja. E pedimos que receba essa adoração, receba o nosso culto nas mediações do nosso Salvador. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, te bendizemos e agradecidos estamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cantemos, irmãos, o Salmo 84.
Salmo 86. Vamos ler juntos, irmãos, o Salmo 86 e assim buscar em Deus arrependimento para as nossas almas. Diz o seguinte, o Salmo 86: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Um salmo que claramente Davi está orando ao Senhor, pedindo em sua necessidade, em sua aflição, dizendo e pedindo a Deus que Ele traga alegria. Ele diz no verso 4, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Nós vemos também Davi pedindo ao Senhor que Deus o ensine. Ensina-me, ele diz no verso 11. O que ele pede? O teu caminho. Ensina-me a tua palavra, me ensine a te obedecer, me ensine a caminhar, me ensine a ser como Cristo. Porque as nossas inclinações são contrárias, irmãos. Nós precisamos desse cuidado do Senhor. Nós precisamos que Ele nos dê o temor. Que Ele una o nosso coração, como diz aqui também no 11. Una o nosso coração onde reside o centro das nossas vontades. Una ao temor do nome de Deus. Que você possa pedir isso ao Senhor. Clame ao Senhor por graça, arrependimento, mudança. Ore ao Senhor neste momento, para que Ele te ensine a obedecer. Todos nós precisamos aprender. Todos nós. Oremos ao Senhor. A condução. Muito obrigado. Te louvo, te agradeço por tudo, Senhor. Arrependimento contra os desejos, e limpar disso que venha, Senhor.
será que ele poderia estar aqui, Senhor? Prefiro morrer com o jeito e ter as pessoas aqui ouvindo a palavra sendo pregada. Nossa, meu Deus, me ajude. Nossa, me dê um sinal. Me dê um sinal. Me dê um sinal. Amado Deus, ouça as nossas orações. Pedimos a Ti, Deus, que venha trabalhar em nossos corações. Venha trabalhar, Deus, em nosso ser. Pedimos ao Senhor, carecemos desses cuidados paternos, desses cuidados amorosos do Senhor, que realmente alinham os nossos pensamentos, vontades, com os seus caminhos. Pedimos que o Senhor nos dê a graça do arrependimento, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ajude, Deus, a permanecer olhando para o Senhor. Obrigado por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Cantemos ao nosso Deus. Povos se curam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Deus se abalam. Dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora.
Amém. Louvado seja o Senhor. Leitura da nossa confissão neste momento. Vamos falar um pouco sobre Cristo. Porque em Atos 13 estamos justamente falando sobre Cristo. Naquela pregação de Paulo dentro de uma sinagoga. E ele está num ponto onde ele faz um panorama do Antigo Testamento. Claro que é realmente um panorama bem sucinto dos principais pontos e aonde todas aquelas promessas foram cumpridas no Senhor Jesus. E ele está trazendo luz aos fatos para aqueles judeus e também tementes ao Senhor sobre o nosso Salvador. A nossa confissão no capítulo 8 fala sobre Cristo mediador. Vamos ler juntos este parágrafo que está aí, irmãos. O que nós cremos sobre o nosso Salvador Jesus? Vamos juntos? Cremos que este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que nos era devido, que nós deveríamos ter suportado e sofrido, feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Foi crucificado e morreu, e ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção. No terceiro dia ele ressuscitou entre os mortos, com o mesmo corpo no qual sofreu, com o qual também ele subiu ao céu, e lá está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar homens e anjos no fim do mundo. E o ponto principal da pregação de Paulo, no ponto em que estamos, é a ressurreição. Por que a ressurreição é importante para os cristãos? A ressurreição é prova de quê? Por que Paulo diz, em 1 Coríntios 15, que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã? Então é isso que Paulo está dizendo, ele está trazendo os fatos, ele está elucidando por que a ressurreição é o ápice para nós. E claro que ele vai fazer essa comparação hoje com Davi, né, Felipe? Como nosso irmão irá pregar. Que Deus nos ilumine e nos conceda a graça para entender a sua palavra. Cantemos ao Senhor. Todas as terras
Podem se assentar, irmãos. Este é o momento das nossas ofertas ao Senhor. E neste dia estamos meditando em Atos capítulo 20. Palavras do apóstolo Paulo, instruindo aos presbíteros de Éfeso. E ele cita palavras do Senhor Jesus Cristo, que são encontradas apenas aqui. Essas palavras não estão nos evangelhos, porque certamente João também disse que se fosse registrar todos os feitos, de Cristo em livros, não caberiam. Quantas coisas Cristo fez, que nós nem temos ciência, mas o que é suficiente para nós está revelado. E isso nos basta. E aqui está uma das revelações. Veja, Paulo diz a esses presbíteros: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, e aqui está as palavras do Senhor: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Perceba, Paulo diz que as coisas que era necessário a ele para a manutenção, ele trabalhou para não onerar as igrejas. E eles sabem disso. Ele diz: vocês sabem, vós mesmos sabeis, os que estão em Éfeso, que eu trabalhei. Por quê? Porque ele sabia que a igreja necessitava de forças naquele momento. Então ele se doou em trabalhos voluntários. E ele diz que tem mostrado isso porque é necessário auxiliar os enfermos. Então, com certeza, Paulo era um exemplo de doação. Ele era um trabalhador como cada um de nós. E ele entendeu a máxima para nós cristãos. A máxima é que é melhor dar do que receber. Existe mais felicidade para um cristão em se doar do que realmente em ser servido. Que você pense nisso, que o momento de oferta é um momento singelo, onde nós também doamos. E que você não se prive disso. Lembre-se que isso é uma prática cristã. O apóstolo Paulo se tornou um exemplo nisto, deu este exemplo e deixou registrado para nós, e que você então participe também. Cantaremos, temos os dados bancários passando na tela, e você que assiste, ou assistirá, melhor dizendo, você pode ofertar ao Senhor também. Mas vamos juntos, com alegria, cantar e ofertar ao nosso Deus. Vamos lá, irmãos. Com fervor, cantemos já ao bom Senhor, com seu poder nos libertou, e seu amor nos revelou.
Amém, irmãos? Queria chamar o nosso irmão Felipe aqui já. Iremos orar pela sua vida. E já irei orar pelas ofertas também. Tá? Que Deus nos conceda a graça. E ao nosso irmão também, que você ore aí do seu lugar. Tá bom? Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por todas as ofertas aqui depositadas na tua casa, como uma expressão de gratidão, uma expressão de que realmente o Senhor é quem tem nos sustentado, nos dado saúde, nos dado a sua provisão. Tudo é do Senhor, nada é nosso. Quem somos nós para ofertar a ti, Deus? Mas o Senhor nos concede esse privilégio em participar da sua obra. Peço agora também, nesta participação do Felipe, neste serviço que ele presta ao Senhor Jesus, na sua igreja, com os dons que o Senhor tem dado a ele, para que ele possa servir, Pai de amor, edificar os nossos irmãos com a boa palavra do Senhor, que ele seja um instrumento em tuas mãos, que a sua palavra, a autoridade dela, fale, Deus, grandemente a nós. É o que eu lhe peço, agradecido, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. A água está aqui. Tá? Graça e paz, irmãos. Hoje estou incumbido de trazer e de expor mais um trecho das Escrituras. E hoje o texto que nós iremos trabalhar se encontra em Atos dos Apóstolos. É o livro que a gente tem exposto aqui aos domingos à noite. No capítulo 13, versos 36 e 37. 2 versos apenas, mas que tem bastante coisa para a gente tratar nessa noite. Eu intitulei a minha mensagem como o Senhor ou Jesus Cristo, o servo verdadeiro, o verdadeiro servo, aquele que realmente serviu o seu povo. E nós vamos entender o que é servir realmente. Davi vai ser usado como alguém que serve, mas Jesus é o maior exemplo de alguém que serve. Então, abre aí, se você já está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo, verso 36 e 37, Lucas, que é o autor desse livro, diz: porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, e foi posto junto aos seus pais, e sofreu deterioração. Verso 37, último. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Meus irmãos, como os irmãos já bem sabem, estamos trabalhando Atos dos Apóstolos. Lucas é o autor desse livro. Lucas é conhecido como o escritor do Evangelho de Lucas. Os estudiosos, entre um dos mais aí conhecidos, D.A. Carson, ele vai falar que Atos dos Apóstolos era junto com o Evangelho de Lucas. Porém, na igreja primitiva houve o desejo ou a importância de fazer uma separação desse livro, né, que era um livro só, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, porque o Evangelho de Lucas vai falar mais do ministério terreno de Jesus. Atos dos Apóstolos vai falar sobre a ascensão de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo através da igreja. Então ele fala que após a escolha dos livros sagrados ou o reconhecimento dos livros sagrados, há esse desejo e vê a importância de separar. Por isso que agora nós temos o livro de Atos dos Apóstolos e também o Evangelho de Lucas. Porém, é um livro só. Eu colocaria como um box, em 2 volumes. Então você lê o Evangelho de Lucas, tendo continuação com Atos dos Apóstolos, porque é um complemento daquilo que Lucas está relatando. E se você for um bom estudioso, você vai ver que ele está falando para a mesma pessoa, Senhor Teófilo. Teófilo era um homem importante, um gentil convertido ao cristianismo, e ele está relatando a este homem tudo aquilo que Cristo fez em terra, né, o ministério terreno de Jesus no Evangelho de Lucas, a ascensão de Jesus em Atos dos Apóstolos e a ação, a descida do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo por meio da igreja. Então ele escreve para uma pessoa específica, mas claro, ele não escreve somente para Teófilo, ele sabe que esse livro não seria lido somente por ele. Outras pessoas iriam ler e teriam que entender quem foi Jesus. Quem foram os apóstolos? O que é a igreja? Onde ela nasceu? E qual tem sido o ministério da igreja aqui nessa terra? Então Lucas,
ele é médico, ele é escritor, ele é auxiliar de Paulo. Paulo vai falar sempre sobre o médico amado. Então ele está sendo um grande ali auxiliar de Paulo em suas viagens. Então temos um homem importante para nós. Só que nós podemos perguntar, mas Lucas não foi apóstolo. Lucas não foi um pregador. Mas Lucas usou o dom que Deus deu para ele: escrever. Lucas, ele auxiliou o reino com aquilo que Deus entregou a ele como médico. Ele auxiliou Paulo com a medicina. E aí já temos aí algumas lições. Cristo, a igreja de Cristo sempre tem um espaço para cada um de nós servir. Deus deu dons a cada um de nós. O seu dom não é o mesmo que o meu. As suas habilidades não são as mesmas que as minhas. Mas você é tão importante no reino quanto a mim. Mas todos nós dependemos de Cristo. Ele é o verdadeiro servo. E nós estamos vendo aqui Paulo. Agora ele se volta, Lucas, ele se volta ao ministério de Paulo. Do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 12, o grande foco será Pedro. Embora ele vai trazendo outras pessoas, mas Pedro é sempre o foco ali do evangelho, do evangelista. Porém, do capítulo 13 até o capítulo 28, o seu foco será o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo. O seu foco, então, agora passa a ser o apóstolo Paulo. E Paulo aqui, junto com Barnabé, está na sua primeira viagem. E eles desembarcam em uma cidade chamada Antioquia da Psídia. E Paulo era um rabino, era um fariseu, conhecedor da lei. E ele ia aos sábados ouvir sobre a lei e falar sobre ela. E se os irmãos começarem a pesquisar um pouco, Paulo sempre estava sentado e ouvindo. E uma das características que havia nas sinagogas era que um homem, um rabino importante, conhecedor, ele se vinha à frente. Um ajudante pegava o rolo do livro, trazia até esse homem, esse rabino, conhecedor da lei, e esse rabino ia lendo as escrituras para o povo. Em seguida, ao terminar de ler o livro da lei, ele dava a palavra para uma pessoa, mas não era para qualquer pessoa. Sempre era para alguém conhecedor da lei, alguém que normalmente era um fariseu. O fariseu, ele era caracterizado por sua roupa, e Paulo era um fariseu. Paulo, ele ainda se vestia como um fariseu, mas ele não era mais um fariseu. Então, quando Paulo ele toma a palavra, quem está ali dando a palavra sabe que Paulo não é qualquer pessoa. Ele é um fariseu conhecedor da lei. E Paulo aqui, ele está expondo, desde o Antigo Testamento, até chegar o Novo Testamento, até chegar João Batista, até chegar a própria vida de Jesus, trazendo uma aplicação de tudo aquilo que a lei falou, que os profetas falaram, que os salmos falaram, aplicando em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o foco, é a lente pelo qual Paulo ele vê o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento fala sobre Cristo Jesus. Cristo é o cumprimento de todas as Escrituras. Tudo fala sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. O foco de todo o ministério, o foco de tudo é Cristo Jesus. Desde Gênesis lá com Adão e Eva, sempre foi o foco foi Cristo Jesus. Por isso nós temos o proto-evangelho. Por isso nós também temos Adão e Eva que cai, que peca, porque eles não eram perfeitos, precisava de alguém perfeito, sem mácula, sem pecado algum, precisava de alguém, um Adão perfeito. Olhar para Adão e Eva é olhar, precisamos de alguém que nos represente. E olhamos o Novo Testamento e vemos, esse é o verdadeiro Adão. Ele é o nosso representante do pacto, Jesus Cristo. E Paulo, ele tem essa lente. Paulo entendeu que tudo que o Antigo Testamento falou sobre Cristo. Gênesis falou sobre Cristo. Êxodo falou sobre Cristo. Levíticos falou sobre Cristo. Números falou sobre Cristo. Tudo fala sobre Cristo. O foco de tudo é Jesus Cristo.
E agora ele está trazendo uma aplicação, ou uma explicação, do Salmo 16. E vamos adentrar o texto para que os irmãos entendam o que ele vai explicar para nós. A primeira parte do capítulo 13, o verso 36, aí a primeira parte do verso 36 diz: porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus. É isso que ele diz. O verso 36, então, inicia-se com Paulo explicando o Salmo 16. Você consegue colocar o Salmo 16, por favor, para que os irmãos estejam contextualizados o que ele está falando? Esse é o Salmo que Paulo está explicando. Ele diz: protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Pode passar. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem os outros deuses terão as dores multiplicadas, não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão o seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis, sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija, até mesmo meu corpo habitará seguro. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, não permitirás que teu santo sofra deterioração. Esse é o salmo que Paulo ele está explicando. Então agora ele está falando sobre Davi, porque Davi é o compositor desse salmo. É ele quem redige esse salmo. Porém, Davi não é aquele que cumpriu esse salmo. O salmo não fala de Davi. O salmo está falando de alguém superior a Davi. Então, Paulo aqui, ele fala e ele começa a explicar o Salmo 16. O apóstolo então explica que após Davi servir a sua própria geração pela vontade de Deus. Uma melhor tradução aí, a NVT, diz servir a Deus em sua própria geração. É uma melhor tradução. É um pouco mais fiel ao original. Talvez a sua esteja mais próxima aí, servir a Deus em sua própria geração. Davi foi um homem e rei admirado e respeitado. Até os dias de hoje, Davi é uma grande referência para os judeus. Tanto é que se você olhar a bandeira de Israel, tem lá a estrela de Davi. É um homem respeitado pelos judeus. Mas é interessante observarmos algumas palavras que Paulo utiliza para se referir a Davi. Ele diz que Davi servia a Deus em sua própria geração. Essa palavra aí no grego significa atender aos desejos e necessidade dos outros. É isso que significa servir a Deus em sua própria geração. E essa palavra significa atender os desejos e necessidade dos outros. Uma outra característica da palavra é que ela está no particípio, o que expressa uma certa qualidade de Davi de servir. Davi é um homem serventil. Ele servia. Embora sendo rei, ele servia. É interessante observar que Paulo não diz que ele governou o povo. Afinal de contas, ele era o rei. Mas sim que ele serviu a Deus no meio desse povo. Ou seja, serviu o povo fazendo a vontade de Deus. Ele não diz que Davi serviu a sua geração. Paulo não diz isso. Ele diz, mas serviu a Deus em sua geração. São coisas diferentes, são coisas distintas. E o que isso tem a ver? O que isso traz alguma aplicação para as nossas vidas? Servir é atender e entender a necessidade do outro.
essas palavras que Paulo está aplicando a Davi, demonstra que Davi era um homem disposto a servir. Só que nós temos que lembrar que Davi era rei. Um rei não serve, um rei é servido. Mas ele tem um espírito de servo. Então, servir é muito mais que entender. É muito mais que isso, mas é entender a necessidade do outro. Por isso a palavra de se colocar no outro, de entender o outro. Servir é negar a si mesmo e pensar no outro. Numa época em que ensina a cada um de nós que precisamos pensar em nós mesmos, buscar a nossa felicidade, o Evangelho nos ensina a pensar no outro. É isso que Davi está nos ensinando, com a sua atitude. Davi não pensava em si mesmo, mas ele pensava no outro. A nossa geração é conhecida a geração do selfie. O que é selfie? É você centralizar em você mesmo. Perceba que as nossas fotos sempre tem que ter quem na foto? Nós mesmos. Por isso é chamada de selfie. Tudo é centralizado em nós mesmos. Porém, o Evangelho nos ensina a não pensar em nós mesmos, mas a negar nós mesmos. Nos ensina a virar a câmera e deixar o outro como centro. Porque é isso que Paulo vai dizer, considere o outro superior a você. É isso que o Evangelho nos ensina. A servir. E servir é muito mais do que somente você dar algo, mas é se colocar no lugar do outro. Esse é o servir bíblico. Servir, então, vai muito mais além do que fazer algo pelo outro, mas se colocar no lugar do outro. Olha o que interessante que Paulo, o próprio Paulo, aqui ele vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 4 a 8. Olha o que ele diz. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Perceba que ele fala que ele assumindo a forma de servo. O que isso significa, forma de servo? Ele vai explicar ali. E fazendo-se, volta um pouquinho. E fazendo-se semelhante a homens. Servir é se colocar no lugar do outro. Isso é servir. Por isso Cristo é a grande referência de quem serve. Porque ele vai se colocar em nosso lugar. O castigo que era para ser meu e seu, ele se coloca no nosso lugar. A ira que era para vir a mim e a você, ele se coloca em nosso lugar. Isso é servir. Não é somente você dar algo, mas é você se colocar no lugar do outro. É você pensar o que o outro pode sofrer e você falar, não, eu me coloco no lugar dele. Isso é servir. Esse é o servir bíblico. Muitas vezes nós pensamos, não, eu preciso servir, então eu vou dar, eu vou fazer. Não, é você pensar, é você estar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro. É você pensar, se o outro sofrer, eu preciso me colocar no lugar dele, porque ele vai sofrer, eu não quero que ele sofra. Porque esse é o sentimento que Paulo está falando. Ele se esvaziou e se tornou servo. E o que isso significa? Se tornou homem. Ele precisava se tornar homem para ser o nosso representante. Isso é ser servo. Isso é servir. É se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É sentir a necessidade do outro.
E o que Davi aqui é demonstrado é alguém que servia. O apóstolo então nos mostra que Davi era alguém que se importava com o outro. Você quer mais um texto que vai demonstrar essa serventia de Davi? Olha o texto de 2 Samuel, capítulo 23, verso 14 a 17. 2 Samuel, capítulo 23, 14 a 17. Olha que interessante a história. Davi estava então num lugar forte e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém e levaram-na a Davi. Porém, ele não quis bebê-la. Olha que interessante. Ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor. E disse: ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida? De maneira que não quis bebê-la, assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Percebe o sentimento de serventia de Davi? Ele não impôs àqueles homens buscar algo para ele. Ele só exclamou um desejo. E aqueles homens prontamente buscaram água para ele. Porém, o coração desse homem é tão serventil que ele fala: eu não sou digno de beber essa água. Esses homens arriscaram a vida deles por mim. Eu não posso beber. Ele se coloca no lugar do outro. Ele pensa que o outro sofreu algo para que ele pudesse ter. Esse é um coração serventil. Ou seja, servir é ter voluntariedade. Porque esses homens também tinham um coração serventil. De ouvir, somente ouvir a necessidade e o desejo de Davi, prontamente eles vão buscar água para Davi. Davi não impõe nada sobre eles, mas um coração serventil. Eu acho interessante isso, e minhas irmãs ficam bravas, porque às vezes eu vou lá na minha mãe, eu falo: nossa, mas que vontade de comer uma feijoada. Semana que vem já tem uma feijoada pronta. Eu não mandei minha mãe fazer, mas o coração e o desejo de querer me satisfazer no meu desejo, naquilo que eu quero, ela faz. Percebe que há uma diferença de um coração realmente que serve. Porém, servir não é querer que algo que possa prejudicar o meu irmão. Servir é pensar que se o meu irmão está sofrendo algo por causa de mim, eu não vou querer. Eu não vou querer que o meu irmão sofra por causa de mim. É não fazer algo que possa trazer tristeza ao meu irmão. É pensar muito antes de tomar qualquer atitude: será que isso vai trazer algum peso ao meu irmão? Será que isso vai trazer alguma mágoa ao meu irmão? Então eu não vou fazer. É um coração serventil. É um coração que se coloca no lugar do outro, que pensa pelo outro. Isso é um coração serventil. E Davi está nos mostrando esse coração que serve. Ele é rei. Ele poderia exigir, ele poderia falar: não, realmente vocês têm que trazer. Mas não, ele fala: não, eu não posso. Eu não posso. Eles arriscaram tudo por causa de mim. Esse coração serventil. O que Davi nos ensina é que nós precisamos aprender a servir. Tanto ter esse desejo de realmente fazer, mas quanto de: se isso vai prejudicar o meu irmão, eu não faço. Se isso vai trazer um peso para o meu irmão, eu não faço. Se isso vai trazer algum risco ao meu irmão, então eu não faço. Eu prefiro eu sofrer do que ele. Coração serventil. Segunda aplicação que Davi e Paulo ele está nos mostrando com a vida de Davi: tudo que fazemos, não fazemos aos homens, mas ao Senhor. Porque ele serviu
o Senhor. É isso que o apóstolo está falando. Ele serviu o Senhor em sua geração. Ele não serviu somente a sua geração, mas tudo que ele fez foi para o Senhor. Tudo que nós fazemos, você não faz a mim. Você não faz a esse irmão. Você faz a Deus. Esse é o sentimento de Davi. Tudo que fazemos, seja na igreja, seja na sua escola, seja numa faculdade, seja no seu trabalho, em casa, onde for, você não está fazendo a pessoas. Você está fazendo ao Senhor. Embora você esteja servindo as pessoas, mas você está fazendo para o Senhor. O seu coração deve ter sempre Jesus como mediador. É isso que Dietrich Bonhoeffer ele vai falar em seu livro, no Discipulado. Cristo é o mediador em tudo. Como que eu lido com o meu irmão? Através da mediação de Cristo. Como que eu sirvo o meu irmão? Através da mediação. O que é ser mediado por Cristo? É pensar e ter esse sentimento de Cristo, de servir, de se humilhar, de se rebaixar, para que o outro seja abençoado. Entende? Esse é o desejo de servir. Esse é o servir bíblico. A parte B diz: adormeceu e foi posto junto aos seus pais e sofreu deterioração. Paulo, então, ao trazer as palavras que ele adormeceu e sofreu deterioração, mostra que Davi não é a pessoa relatada no Salmo. Porque o que o Salmo diz? Ele não permitirá que eu morra, que eu tenha deterioração, que o meu corpo ele se apodreça. Mas ele diz que Davi adormeceu e ele sofreu deterioração. A palavra aí adormeceu é um eufemismo para morrer, muito utilizado para os cristãos ou pelos cristãos dos primeiros séculos. O apóstolo nos mostra que Davi adormeceu e descansou após cumprir as suas obras. O mais interessante nesse verbo é que ele está na forma passiva. Ou seja, o fim da vida de Davi foi um decreto pelo próprio Deus, ou foi decretado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que tirou a vida de Davi. A nossa vida está contada aqui. Quando nós pararmos de servir, logo nós partiremos. Mas enquanto estamos aqui, é nossa incumbência de servir. Porque é isso que o texto está dizendo. Após Davi servir a Deus em sua geração, ele adormeceu. Morrer é descansar de nossas obras. É isso que Davi demonstra com a sua vida. É dizer com o apóstolo Paulo que terminamos a nossa carreira. A morte para o cristão realmente é descansar. Por isso que ele fala, eles sempre estão usando esse eufemismo para adormecer, dormir. Porque é isso para nós. É um descansar. Eu não estou querendo usar da teologia adventista do sono da alma, não é isso. Mas é descansar das suas obras. Quanto que nós servimos ao longo da nossa vida, agora nós descansamos no Senhor. E Davi descansou após servir o Senhor. É interessante observarmos que não importa a forma que morremos. Morrer, independente como, é descansar. Davi adormeceu, de velhice. Mas um texto interessante também é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 59 e 60, que diz: e quanto apedrejavam, Estevão oravam: Senhor, receba o meu espírito. E pondo-se em joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Nem todos nós teremos uma morte tão tranquila. Talvez isso te frustre. Mas a morte para nós é um descansar independente de como. É descansar.
como Russell Shedd no final da sua vida com um câncer, tomando toda a parte do seu corpo, e isso está gravado na internet, vocês podem procurar. Ele diz: eu me sinto desmamando desse mundo, sofrendo com o câncer. Homem piedoso, temente a Deus. As suas filhas falam que elas só sabiam que o seu pai pecava porque a Bíblia falava que todo homem é pecador. Tamanha a piedade desse homem. Mas sofreu, mas descansou. A morte é um descansar para nós. Por isso que nós não tememos a morte. Venha como for, o importante é nos encontrarmos com Cristo. O importante é eu terminar a minha vida, a minha serventia a Deus em minha geração e descansar das minhas obras e partir daqui para encontrar o meu amado. A pergunta é: será que nós encontraremos realmente esse amado? Será que tudo que você tem feito a Ele? Será que nós podemos dizer ao final da sua vida que você descansou das suas obras? Porque para o crente, a morte é um descanso. Uma segunda aplicação é: o nosso fim está decretado por Deus. Nós não devemos andar temerosos do que vai ou pode acontecer. Muitos andam apavorados, inquietos de como ou o que vai acontecer amanhã. Nós, pelo contrário, confiamos que tudo está decretado e o fim da nossa vida já foi escrito por Deus. Por isso, é isso que a palavra, o verbo ali está demonstrando. Que tudo já foi decretado por Deus. Tudo Deus já escreveu em seu livro que passaria em nossas vidas e o final da sua vida. Assim como foi com Davi. Por isso que o verbo está na voz passiva. É o próprio Deus quem traz o descanso a Davi. Tudo está no controle dele. Não ande temeroso. Descanse. Não fique perturbado com o que vai acontecer amanhã. Deus está no controle. Davi é o grande exemplo disso. Tudo já está decretado. Basta confiarmos. Os decretos de Deus devem trazer descanso ao nosso coração. Porque Deus está no controle das nossas vidas. O texto ainda continua dizendo que ele sofreu deterioração. Alguma versão, a ARA, por exemplo, diz viu corrupção. Na NVI diz que ele se decompôs. O sentido dessa palavra é decadência ou podridão. Paulo termina a sua citação mostrando que o texto ou as palavras de Davi não falavam dele mesmo. Porque ele viu a corrupção. Ele morreu. Ele se decompôs. Se você for lá no túmulo dele, você vai encontrar ossos, se encontrar restos. Ele viu a corrupção. Então o Salmo não está falando de Davi, porque ele viu a corrupção. Embora Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, porque é isso que a Bíblia diz, tenha servido a Deus em sua geração, não era sobre ele o Salmo. Era alguém superior. Era para alguém que não veria a corrupção. Era para alguém que não veria o seu corpo se decompor. E esse alguém é Jesus Cristo. E é isso que veremos agora. Verso 37 diz: mas aquele a quem Deus ressuscitou. Paulo não tem dúvida que Cristo ressuscitou. Ele não coloca, talvez Cristo ressuscitou, olha, talvez aquele lá, pode ser que ele ressuscitou. Não, ele fala, mas aquele a quem Deus ressuscitou. É uma certeza. Ele não tem dúvida que aquela tumba está vazia. Ele não tem dúvida que a cruz está vazia. A palavra aí, ressuscitou, está no modo indicativo no grego. O que isso significa? Que é um fato verídico, é uma certeza.
Por isso que ele fala com certeza, mas aquele a quem Deus ressuscitou. É como se ele dissesse, aquela tumba está vazia, não existe nada, aquela cruz está vazia. Por isso que o nosso símbolo, o símbolo do cristianismo, do protestantismo é a cruz vazia, porque Cristo já não está mais lá. Ele ressuscitou dos mortos. Tivemos até aqui um embate, né, com determinada pessoa sobre se deve usar a cruz ou não. Nossa, mas vai usar uma arma que matou Jesus. Mas nós usamos porque aquilo é a demonstração da nossa vitória. A cruz vazia mostra que Cristo não está mais lá. Cristo ressuscitou, e Paulo tem uma certeza, ele diz, mas aquele a quem Deus ressuscitou. E o grego, ele enfatiza mais isso, por isso que a voz o modo está no indicativo, mostrando uma certeza que Deus ressuscitou a Cristo. Nós não temos dúvida quanto a isso. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. E esses dias eu estava assistindo o Pondé, eu gosto bastante do filósofo Pondé, ele é ateu, eu falo, só falta ele se converter, porque ele explica de uma forma fenomenal certas coisas. E ele está num debate, num podcast, ele fala para parece que é um meio que militante, e ele diz, nenhum historiador tem dúvida de que Cristo, ele viveu neste mundo, ele morreu e ele ressuscitou, porque há fatos de pessoas falando sobre isso. Há historiadores que não são cristãos, judeus, que falam que ele ressuscitou. A tumba está vazia, a cruz está vazia. O Luiz Felipe Pondé, um ateu, filósofo ateu. Não há dúvida, meus irmãos, e por que você tem dúvida desse Cristo? Por que você não fala desse Cristo? Nós precisamos ouvir um ateu falar isso. E nós nos acovardamos em dizer, não, Cristo, ele viveu neste mundo, mas ele morreu por causa dos meus pecados, mas ele ressuscitou no terceiro dia e aquela tumba está vazia. É uma certeza. É um fato verídico. Cristo ressuscitou. Glórias a Deus por isso. A nossa fé não é vã. Nós não cremos num Deus morto, mas é que está vivo. Não cremos num Deus que está preso numa cova, numa tumba. A morte foi vencida, a morte não suportou o nosso Cristo. Olhe para o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 12 ao verso 14. 1 Coríntios 15, 12 e 14, ele diz, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dentre os mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a nossa fé, ela é vã. Ou a fé nossa, ela é inútil. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a cruz está vazia, ele ressuscitou. A sua fé nele não é vã. Ele está vivo. Creia nesse Cristo. Creia que ele está vivo. A nossa fé não é vã. Tão certo como Davi morreu, Cristo está vivo. É isso que Paulo está demonstrando. Davi morreu. Vocês sabem disso. Cristo também ressuscitou, porque olha, o túmulo está vazio, olha a cruz vazia, não tem nada lá, ele ressuscitou dentre os mortos. Creia em Jesus Cristo, não tenha vergonha de falar, eu creio nesse Cristo ressurreto, porque a tumba está vazia, Deus ressuscitou dentre os mortos. A parte B desse verso diz: Paulo conclui a sua explicação do Salmo dizendo que ele não viu deterioração. Outras versões dizem que ele não viu corrupção. A palavra viu ou sofreu aí, dependendo da sua tradução,
No grego significa experimentar algo, concebido como estando presente durante a experiência, de modo a visualizá-lo. Então realmente é ver. Por isso que algumas traduções vão colocar. Ele não viu deterioração. Porque a palavra significa estando presente durante a experiência, de modo a visualizá-lo. Ao usar essas palavras, Paulo mostra àqueles judeus que o Salmo 16 não se cumpriu em Davi, mas naquele judeu pregado naquele madeiro. Cristo é aquele que não viu corrupção. Cristo foi quem morreu, mas ressuscitou. Cristo é a personificação do verdadeiro servo sofredor. Ele morreu, ele padeceu, mas ele ressuscitou. Ele não viu o corpo dele sofrer putrefação, deterioração, apodrecimento, seja a palavra a qual você escolha, ele não viu. Ele é o servo sofredor. Ele morreu, sim. Olha o que Isaías diz no capítulo 53, versos 3 a 5, eu vou ler aqui para ser mais rápido. Diz: Cristo Jesus, ele está falando sobre Cristo aqui, foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. O verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Verso 5 e último, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seu sofrimento fomos sarados. Cristo é a personificação do verdadeiro servo. Se Davi serviu a sua geração, mas ele morreu. Ele viu deterioração. Cristo é a personificação do verdadeiro servo, que se colocou em nosso lugar, porque é isso que Isaías está dizendo. Ele sofreu as nossas dores, ele levou sobre si o meu pecado. Sentimento e atitude de um verdadeiro servo, mas o servo perfeito, porque ele morreu por causa dos nossos pecados, ele se colocou em nosso lugar, sofreu a nossa morte, mas ele ressuscitou. Esse é o verdadeiro servo sofredor a qual nós cremos. O verdadeiro servo, então, é aquele que, como Cristo, muito mais que servir, se coloca no lugar do outro. Cristo é a nossa referência de servo, porque ele se colocou em nosso lugar. Davi é a sombra de quem Cristo é. Se Davi serviu, mas serviu na sua geração, Cristo serviu para todo sempre. E nós experimentamos dia após dia a sua serventia que foi lá naquele madeiro. Nós estamos hoje desfrutando da sua serventia através da sua morte. Esse é o verdadeiro servo. E ele, Cristo Jesus, se colocou em nosso lugar, sofreu as nossas dores, morreu a nossa morte, sofreu a ira que viria sobre nós. A morte de Cristo é a nossa vida. O sofrimento dele é o nosso alívio. As suas feridas é o nosso remédio. Ele é o verdadeiro servo. Porém, você pode estar olhando e pensando aí ao longo dessa pregação: Felipe, eu não sou assim.
Eu não tenho nenhuma característica desse servo, nem de Davi. Eu não tenho esse sentimento de querer colocar no lugar do outro. Eu não tenho esse sentimento de serventia. Ou talvez você esteja aí, eu não quero me colocar no lugar do outro. Eu não quero. E eu não quero aqui impor nada sobre você. Eu não quero dizer que você tem que fazer isso. A minha função é fazer que vocês olhem para Cristo e se constrange com quem Ele é. Eu quero que vocês olhem para Cristo e vejam o que Ele fez por mim e por você. Eu não quero que vocês sirvam porque alguém está falando. Eu quero que vocês sirvam, eu quero servir olhando para Cristo. É ter o meu exemplo em Cristo Jesus, porque Ele serviu de boa vontade. É isso que nós dizemos na nossa confissão. Ele teve uma atitude ativa e passiva. Ele tomou forma de servo e Ele recebeu sobre si os nossos castigos. É olhar para esse verdadeiro servo e você ser constrangido com isso. É você olhar para ele e falar assim, eu preciso servir mais. Porque ele se colocou no meu lugar. Eu preciso colocar no lugar do meu irmão. Eu preciso servir mais o meu irmão. Eu preciso ajudar mais ele. Eu preciso me colocar no lugar dele. Eu quero que vocês olhem para Cristo. Porque Ele sim é o verdadeiro servo. Seja constrangido olhando para Cristo. Porque se talvez eu impor isso, você vai fazer por mera obrigação. Isso não é servir. Servir é ter uma atitude voluntária. É dizer, Cristo fez por mim. Então nada mais, nada menos do que eu fazer isso pelos meus irmãos. Pela minha igreja, pelo próximo. Esse é o sentimento de servo. E é isso que Paulo está nos ensinando com a atitude tanto de Davi quanto de Cristo. Mas esteja ou tenha sempre em mente que Cristo vive e vive para sempre. A tumba está vazia. Amém? Que Deus os abençoe. Louvado seja o nosso Deus. E como diz o autor aos Hebreus, Ele intercede por nós. A que momento, a que tempo, agora mesmo, a todo momento Ele está servindo a gente. Essa é a grande diferença, né, Felipe? Disse Davi para Cristo. Que Cristo nos dê essa atitude, que possamos realmente ter a mesma mente de Cristo. Você peça isso nas suas orações. Todos nós precisamos ser semelhantes ao Senhor Jesus. Todos nós. Se colocar no lugar do outro, pensar um pouco mais fora da caixinha, né? Como as pessoas dizem. E nada melhor do que a igreja, né? Para você servir, amar, mas não só aqui, lá fora também. Nós possamos pensar nisto. E agora nós celebraremos. Celebraremos a diaconia de Cristo. O que é ser diácono, né? Ser diácono é servir. É mordomia. E quando nós nos juntamos para celebrar a ceia do Senhor, é para celebrar o serviço que Ele fez para nós. Né? Como que Ele realmente nos serviu, morrendo naquela cruz. Coisa esta que nenhum homem pode fazer. Somente Ele, o homem Deus. Para isso, vamos para 1 Coríntios 11, nos lembrar das